Olá, boa tarde, já estamos no ar com o Conhecer e Aprender e você é o nosso convidado de hoje, nosso convidado especial para bater um papo com a gente sobre educação e hoje em grande estilo, nós vamos conversar em outra língua praticamente, porque o nosso bate-papo vai ser sobre inglês. Se você quiser saber mais sobre isso, é só continuar aqui juntinho da gente que o nosso entrevistado já está pronto também, só esperando pela sua participação e pelo nosso bate-papo do dia. Mas antes disso, eu quero te lembrar que nós temos as nossas redes sociais. Exatamente, você pode nos encontrar através do Facebook, que é facebook.com/conhecer e aprender, e lá você encontra os bastidores do nosso programa, você encontra tudo relacionado ao nosso ao vivo de segunda e de quarta-feira. Então, você já sabe que esse programa não é feito simplesmente na segunda e na quarta, né? Existem outros dias, existem outras pessoas, uma equipe por trás de tudo isso. E é exatamente isso que a gente te mostra através da nossa rede social. Você tem a oportunidade também de conversar com a gente de pertinho. E aí tudo isso que você descobre sobre o programa, que te desperta uma opinião, você conta pra gente através do nosso Facebook. Então, nós estamos sempre esperando a sua interação por lá, até para que a gente saiba as suas dúvidas sobre o nosso tema do dia e a gente consegue tirar exatamente a dúvida que você tem sobre o assunto que a gente estiver conversando. E agora nós vamos começar o nosso bate-papo do dia. Como eu estava dizendo, hoje a gente vai falar sobre as crianças, é claro, mas nós vamos falar em outra língua. A gente quer saber se é realmente viável, se é realmente bom que uma criança muito pequena comece a aprender inglês desde essa faixa etária, desde muito cedinho. As crianças normalmente têm mais facilidade de aprender as coisas. Algumas pessoas utilizam esse argumento como um ponto positivo. Mas hoje o Klinger Souto está aqui, ele é professor de inglês e ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre isso. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui e falar de duas paixões que eu tenho, que é o inglês e as crianças. Então, a educação, ela é muito abrangente realmente, né? E a gente vê já que existem outras disciplinas, ou então que existem outras formas de ensinar que já estão sendo aderidas pelos pais e já estão se tornando comuns em algumas famílias também. E aí eu acho que o inglês se encaixa nisso, né? Porque antigamente a gente não via tantas crianças fazendo aula de inglês. E hoje em dia tem crianças de 3 anos que já praticam o idioma. Com certeza. Muitos anos atrás, a ideia é que você colocaria seu filho para estudar inglês quando ele tivesse 11, 12 anos. E isso, graças a Deus, devido a vários estudos científicos, foi provado que não. Há uma primeira fase que a gente chama de fase da infância, que vai de 0 a 6 anos. E nessa idade específica, as crianças desenvolvem muito o sistema neurológico deles, né? Você tem uma ideia, eles têm uma atividade cerebral 2 vezes mais forte do que qualquer adulto. E 75% da energia gerada pelo corpo vai para esse desenvolvimento. Então, se você não estimular, de alguma forma, esse desenvolvimento neurológico, fatalmente, mais na frente, essa criança não vai ter um desenvolvimento tão forte como teria fazendo aula de inglês, por exemplo. E é interessante porque eu tô dentro desse grupo, eu me encaixo nesse grupo das pessoas que começaram já um pouco depois, né? Tipo, com 11 anos, 12 anos, acho que eu tinha 12 mais ou menos quando eu comecei a fazer o inglês. E, na verdade, partiu de uma dificuldade muito grande que eu sentia na escola. Eu achava que eu não sabia inglês e que era impossível aprender. E aí minha mãe forçou um pouquinho para que eu começasse a frequentar o cursinho, que eu começasse a ter mais intimidade com essa língua para ver se isso se desenvolvia de uma forma mais simples. E eu tinha essa mentalidade, né? Eu achava, olha, você já conhecendo o outro lado meu aqui. Eu achava que as crianças só estariam preparadas para receber um outro idioma depois de certa idade. Mas aí chegou uma época na minha vida em que eu precisei trabalhar com isso mais de perto. E eu já fui professora de inglês, vocês já conheceram aqui um pouco da Isabelle, não apresentadora. E eu já fui professora de inglês e percebi que as crianças realmente conseguem aprender, que elas conseguem assimilar todo o conteúdo e tudo mais, e elas vão participando desse processo de uma forma muito natural. Eu acho que a naturalidade é um dos pontos principais, né, nesse ponto. Com certeza. Naturalidade, espontaneidade que eles têm, né? E eles assimilam muito fácil, né? E, assim, a grande pergunta não é só quando, mas como e por quê, né? Então, quando a gente leva a criança a aprender uma atividade como o inglês, uma segunda língua, de uma forma lúdica, ou seja, eles vão, se divertem e aprendem ao mesmo tempo. Essa talvez seja a combinação mais perfeita para essa idade, né, quando eles têm 3 aninhos, 4 aninhos, que eles, claro, são crianças, querem brincar, por que não aproveitar esse dom natural que a criança tem para brincar e ao mesmo tempo poder ensinar um outro idioma como o inglês? Isso acontece de uma forma muito natural. E hoje em dia a gente já tem visto essa necessidade da ludicidade em vários aspectos da educação. Então, com o inglês não seria diferente, né? Não, nem um pouco, porque assim, as crianças, elas têm sempre aquela vontade de brincar, de se divertir, né? Só que muitos pais falam assim, eu não vou matricular meu filho para estudar inglês
porque ele só vai brincar. Não, as crianças têm que brincar realmente. Só que não é brincar por brincar. A gente pode, de uma maneira bem lúdica, com bastante jogos, eles começarem a assimilar frases, a reprodução oral, a compreensão oral. E isso para as crianças acontece de uma forma muito gostosa, diferente às vezes para o adulto, né, que vai para o inglês, às vezes por uma necessidade. A criança, na verdade, é uma decisão muito dos pais de colocá-los, mas quando eles chegam lá e se deparam com um ambiente que eles se sentem à vontade, que eles brincam, que eles se divertem, o aprendizado se torna muito mais natural. Mas trazendo um pouco concretismo para essa conversa, né? A partir de que idade, qual é a idade mínima, se é que existe uma idade mínima, a gente pode considerar que é ideal para colocar uma criança num curso de inglês? Olha, há vários estudos já científicos, né, comprovando que a partir dos 3 anos já é possível a criança com até 2 anos e meio, 87% do sistema neurológico dela já está desenvolvido, então ela já começa a fazer, para você ter uma ideia, em média de 80 a 100 conexões por segundo, ou seja, são muitas sinapses feitas ao mesmo tempo para a criança. Então, a partir dos 3 anos, ela já tem uma compreensão oral, um desenvolvimento suficiente para poder participar de uma aula. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E a pergunta que eu vou deixar no ar aqui, que é para te deixar curioso e para você não sair daí, porque é bem rapidinho o intervalo, é o seguinte. Muitas pessoas alegam também que esse contato com a língua inglesa pode ser feito mesmo em casa. Por exemplo, através de filmes, através de livros, histórias. Às vezes a família já tem uma compreensão dessa outra língua, né, dessa segunda língua, e aí quer passar isso para a criança dentro de casa, não necessariamente numa escola específica de inglês. Mas aí o Klinger só vai responder depois do intervalo e, no caso, você precisa continuar com a gente para poder saber qual vai ser a resposta dele, porque talvez essa seja a sua dúvida. Se você tiver alguma outra dúvida, é só mandar pelo nosso Facebook, que daqui a pouco a gente vai estar respondendo especificamente aquilo que você quer saber. Até logo, não sai daí! Já estamos de volta com Conhecer e Aprender. Hoje nós estamos conversando sobre inglês. Qual é a idade mais certa para uma criança começar a aprender inglês? Será que essa criança já pode começar a ter contato com essa língua? E de que forma esse contato precisa acontecer? O Klinger Souto está aqui tirando todas as nossas dúvidas. E antes da gente ir para o intervalo, eu já lancei uma pergunta aqui no ar, que era o seguinte: a gente quer saber sobre aquelas pessoas, aqueles pais ou então, enfim, os responsáveis que acreditam que o contato com a língua inglesa pode vir mesmo dentro de casa. Então, essa criança, ela já começaria tendo contato com a língua dentro de casa e depois que ela crescesse, quando atingisse aquela idade que já é mais tradicional, 11, 12 anos, iria para uma escola para concretizar isso de alguma forma. Então, Klinger, isso resolveria? Ou a gente pode dizer que seria, por exemplo, uma extensão daquilo que a escola de inglês já estaria desenvolvendo? Eu acho que a extensão fica melhor nesse contexto, né? Porque há toda uma metodologia, uma parte pedagógica por trás quando você trabalha com crianças, que envolve contação de história, envolve como você faz com que a criança reproduza oralmente o que você está passando, como ela vai fixar oralmente o que ela está assimilando. É claro que a ajuda dos pais, o acompanhamento dos pais e a participação dos pais, ela é muito importante em todos os sentidos, né? Ela complementa o que você vai aprender na escola. Com certeza eu colocaria mais como uma extensão. Nós temos outra pergunta também da nossa produtora, inclusive, a Keitiane. Ela tem um filho pequeno, inclusive eu quero mandar um beijo pro Joaquim. Beijo, Joaquim, porque eu sei que ele sempre assiste a gente. O Joaquim é bem pequenininho e a dúvida da Keitiane é o seguinte: ela já ouviu dizer em algum lugar que para você colocar uma criança no inglês, para essa criança começar a aprender inglês, ela já teria que estar alfabetizada. Isso não faria sentido caso a criança não fosse alfabetizada. Ela quer saber se é verdade ou se é mentira, se ela precisa ir só ter o contato ou se ela vai ser alfabetizada como na escola comum. Com certeza, isso é um mito, graças a Deus, através de várias pesquisas, vários estudos, isso está caindo por terra. Não, necessariamente a criança não precisa ser alfabetizada. Na verdade, há alfabetização normal na escola e só após isso que ela vai ser alfabetizada no inglês. Na verdade, nessa primeira fase, que ela, como eu falei, de 3 até 6 anos, na questão do inglês específico, ela trabalha muito apenas com a reprodução oral, compreensão e reprodução oral. Não há ainda nada de grafia, não há nada de leitura. Então, a gente acompanha exatamente o período que a criança está se alfabetizando na escola regular, na língua mãe dela, para poder depois fazer uma alfabetização em inglês. Ela poderia até fazer 3 idiomas ao mesmo tempo. Isso não atrapalharia em nada a alfabetização normal dela. Até porque, normalmente, quando a gente começa o inglês, uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios, pelo menos eu vivi isso, é você conseguir construir o seu pensamento nessa língua, né? Você conseguir construir um pensamento em inglês. Porque normalmente a gente pensa em português, já que é a nossa língua materna, já que é a língua que a gente já aprendeu, e a gente quer traduzir esse português com palavras exatas, mas
existem especificidades da língua inglesa que não permitem essa tradução ser feita ao pé da letra. Então a gente teria que já pensar nesse idioma, né? E a criança tem essa facilidade. Demais, ela tem essa facilidade, a gente começa a ter relatos na escola de crianças que sonham já em inglês e já falam com a gente no corredor em inglês como se estivesse falando português normalmente, porque isso vem de uma forma muito natural. Não há, como a gente falou no início, nada a ser forçado, ela não tem uma necessidade de trabalho, por exemplo, em que ela está sendo avaliada para conseguir um emprego ou não. Ela fala de uma maneira natural, brincando, se divertindo. Então, realmente, pensar em inglês é o primeiro grande passo para você falar inglês. E a criança consegue fazer isso de uma maneira bem lúdica, bem tranquila. Bom, para não ficar só nas nossas palavras, vocês sabem que o Conhecer e Aprender gosta de mostrar tudo, né? Nós fomos até a escola onde o Klinger é responsável, a Red Balloon, e a gente foi conhecer como que isso acontece. Inclusive, nós pegamos o primeiro dia de aula deles, então foi super divertido, porque realmente a gente pôde ver essa praticidade lúdica acontecendo. Eu quero te convidar a assistir agora com a gente essa matéria. Hey, what is your name? Do you speak English? Não? Essa Manu já tira de letra. How old are you, Manu? Manu? Na matéria de hoje, você vai conhecer junto com a gente as vantagens de estudar inglês desde cedo. E quando eu digo cedo, é bem cedinho mesmo. Olha o tamanho dos alunos da Teacher Giza. Mas será que é vantagem estudar inglês enquanto criança? Aqui vão umas dicas. As crianças aprendem mais rápido. O cérebro das crianças é comparado a uma esponja, pela facilidade de absorção de novidades. O aparelho fonético das crianças é capaz de reproduzir diversos sons. Depois de desenvolvido, o cérebro se restringe à reprodução dos sons da língua materna e qualquer conhecimento distante disso fica segmentado em outra parte do sistema cognitivo. Desenvoltura. As crianças normalmente são mais desinibidas e se arriscam mais, e mesmo as mais tímidas aprendem naturalmente. E se você quiser a opinião de uma mãe, a Letícia resolve essa situação. Eu acho muito importante falar inglês e eu acho que quanto mais cedo melhor. A criança vai se acostumando e se familiarizando com o som, com a imagem, e isso facilita muito o aprendizado. Eu acho que meu papel como mãe é ensiná-los e incentivá-los a aprender cada vez mais. A expectativa é que eles vão aprendendo aos pouquinhos, tendo fluência e se familiarizando com o som para conseguir fazer uma viagem, conversar com pessoas de outros países, ter um bom resultado profissional, e isso é muito importante no dia de hoje. Vai! O resto a gente conversa no estúdio, viu? Super legal, né? E as crianças realmente têm bastante desenvoltura. Klinger, explica um pouquinho pra gente como que funcionam as aulas na Red Balloon, como que as crianças costumam se desenvolver, como que as professoras buscam e conseguem estimular esse interesse deles. A gente já viu que elas trabalham caracterizadas, então tem toda uma ludicidade relacionada às histórias, aos contos de fada. Como que vocês conseguem manter isso ao longo do tempo? Bom, a gente precisa primeiro que as crianças gostem muito do ambiente, por isso que as teachers são bem selecionadas e gostam de usar essas roupas que vocês viram na reportagem, porque a criança precisa se sentir muito bem na escola, né? Mas basicamente o que a gente faz com as crianças é através de um método simples e muito fácil, que é você começar com uma contação de histórias. Toda criança nessa idade adora historinhas, eles aumentam ou diminuem as historinhas deles. A gente conta essa história em inglês, mesmo para as crianças que estão começando com 3 aninhos, e faz um intercalamento com algumas frases em português para eles entenderem a historinha, mas depois dessa historinha, a gente trabalha o vocabulário da historinha, a gente faz jogos ensinando a historinha, eles assistem vídeos e fazem músicas baseado nessa historinha. Então é como se fosse um grande circuito em que eles aprendem, assimilam, reproduzem e gravam o vocabulário que eles estão aprendendo. Isso funciona muito legal de uma forma bem lúdica, que é o mais importante para eles nessa idade. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta, você não precisa sair daí. E no próximo bloco a gente vai responder as perguntas que nós tivemos no nosso Facebook e que a gente receber aí através de nossas redes sociais sobre o nosso tema. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar pra gente que vai ser tirada, né? Vai ser sanada, você não vai sair daqui hoje
com dúvida nenhuma. Estou esperando por você não sair daí, porque o intervalo é tão rapidinho que você nem vai sentir. Voltamos com Conhecer e Aprender e nós estamos conversando sobre inglês para crianças. As crianças realmente conseguem assimilar e aprender a língua inglesa desde cedo? Esse é o nosso questionamento de hoje. A gente fez para o Klinger Souto e ele está tirando todas as nossas dúvidas relacionadas a isso. Então, se você tiver a sua dúvida, esse é o momento. Agora nós vamos responder as dúvidas dos nossos telespectadores. E a primeira delas é o seguinte, Klinger. Ministrar aulas para crianças requer professores muito preparados, a gente já sabe disso, né? Qual seria a melhor trilha de aprendizagem para um professor que pretende especializar-se no ensino de inglês para crianças? Bom, primeiro a formação acadêmica normal, né, de uma faculdade, porque não é só inglês que você tem que saber como lidar com o aluno, no caso do ensino infantil, gostar muito de criança, ter paciência para dar aula para criança. E hoje, com a internet recheada de material que você tem, entender um pouquinho de desenvolvimento cognitivo, que é muito importante nessa idade, tentar entender os problemas, os transtornos que hoje são muito comuns nas crianças, de hiperatividade, de autismo. Então, esse conjunto de ideias faz parte hoje de uma trilha para que o professor venha dar aula para a criança. Quando a gente fala sobre essa vivência, né? Vivenciar a língua, é importante que os pais levem as crianças para viagens que permitam esse tipo de experiência para o exterior. E quando chegar nessa viagem, por exemplo, isso acontecia muito lá em casa, inclusive. A gente ia viajar, ia para o exterior e aí eu e meu irmão fazíamos inglês. E aí a minha mãe, quando tinha que pedir alguma coisa numa loja, ou então quando precisava de alguma informação, ela forçava a gente a pedir essa informação para eles. E aí a gente ia se desenvolvendo de certa forma, ou então a gente se via ali meio encurralado, né? E aí tinha que tentar de todas as formas se comunicar. Então isso é importante, esse incentivo, e tem que ser feito com cuidado? Como que a gente pode lidar nessa situação? Não, é bem importante, né? E em Manaus a gente tem essa facilidade de ter voos, às vezes, até mais baratos para Miami do que para o próprio Brasil aqui dentro. E a gente tem crianças que viajam muito para lá. E essa parte de enfrentamento, né? Que a criança começa a ter que tomar suas decisões. Isso é muito importante. Com a ajuda do inglês, melhor ainda, porque ela vai ter que aprender a lidar também com as frustrações, mas principalmente com as vitórias que ela vai ter. Então, cada palavrinha que ela fala, cada frase que ela consegue pronunciar ou entender numa viagem, parece que ela está ganhando um troféu de primeiro colocado no melhor concurso do mundo. Então, a gente incentiva bastante que os pais deem essa oportunidade, porque eles têm que também aprender a lidar com o sucesso e com a frustração. Em quanto tempo, mais ou menos, a gente já consegue perceber a evolução mais concreta dessa criança que já tem essa experiência com a língua desde cedo? Olha, diferentemente do adulto, é muito rápido, porque, como apareceu na reportagem, eles são pequenas esponjas mesmo, né? Eles assimilam de uma maneira muito fácil. E outra, eles já nascem com fonemas internacionais. O que acontece é que aquelas que não estudam inglês só vão desenvolver os fonemas da língua mãe. E para eles a naturalidade é tão grande que a gente começa a ver crianças com 3, 4, 5 anos praticamente sem nenhum sotaque. Com sotaque americano praticamente puro, ou britânico, seja lá a língua que você vai fazer, qual tipo de língua do inglês. Então, assim, o desenvolvimento é muito imediato. Claro, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de uma reprodução e compreensão oral. Ainda não há a parte de escrita e leitura, mas é rápido. Os pais, a gente tem relato de pais que com 6 meses, 7 meses, ficam encantados de como a criança já está falando bastante coisa em inglês. E a gente percebe isso muito nos joguinhos também, né? Porque hoje em dia o nosso mundo mesmo, o nosso mundo letrado, já tem muita influência desse vocabulário americano. E aí a gente percebe isso nos jogos, nas embalagens, no próprio celular, na tecnologia. Muitas crianças às vezes conhecem alguns termos simplesmente porque o joguinho tal está sempre em inglês, ou então só tem inglês. E aí eles conhecem mais o caminho daquele jogo do que os próprios pais e tudo mais. Então, a questão do contexto que a gente está inserido hoje em dia também faz muita diferença. Bastante, né? A evolução tecnológica, o que tem hoje no mercado, é muito propício para esse aprendizado. A criança tem essa facilidade maior ainda. E com essa questão que eu coloquei para vocês, do desenvolvimento cognitivo, vocês já têm estudos provando que a criança que faz o inglês, quando ela chega um pouquinho mais na frente, com seus 9, 10, 11 anos, ela tem uma tendência muito maior de assimilar outras matérias, como matemática, como física, porque o raciocínio lógico dela, as sinapses que elas fizeram durante esse período todo, foram muito maiores aprendendo uma segunda língua. E a procura aqui na nossa cidade é bastante positiva? Você vê que os números são positivos, as pessoas procuram muito nessa idade? Ou a gente ainda está naquela época mais tradicionalista,
onde os pais esperam uma maturidade um pouco maior? Não, está havendo uma mudança bem significativa. A gente tem muita procura de pais jovens, né, que estão com uma mentalidade mais aberta para o mundo, e eles, pelo menos, nos procuram, e quando a gente começa a passar dados, informações, eles começam a ver que realmente é um benefício muito grande, né? E hoje o que a gente vê muito assim, apesar dessa crise toda que está no país, muitos pais abrem mão de coisas para si próprios para poder investir no filho. E com certeza uma segunda língua como inglês é um grande investimento, um ótimo investimento a nível de futuro para as crianças. Klinger, muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar, gostaria que você fizesse um convite para os pais que ainda não conhecem a Red Balloon e para as crianças também, né? Porque quando o pai conhece, a criança automaticamente já vai aí dentro do processo para poder saber se é um ambiente legal, se ela se sente bem e onde fica, como que eles podem ter informações. Claro, a gente fica em Adrianópolis, a gente fica na rua Estênio Neves. É uma rua que liga Darcy Vargas à antiga Paraíba, algumas pessoas conhecem como retorno para a antiga Rua Paraíba. A gente tem um telefone de contato lá nosso que é o 36430000, bem fácil, né, de decorar. E a gente faz um convite que vocês conheçam a Red Balloon. A Red Balloon é uma escola que está há 48 anos no mercado no Brasil, com uma expertise somente de inglês para criança, então tem um alto conhecimento do que faz, de metodologia. E eu diria que a nossa escola, a nossa unidade de Manaus, que é a primeira da região norte, ela tem um lado meio mágico. Quando você entra lá, mesmo adulto, você se sente criança e dá vontade de estudar. A gente tem vários relatos de pais que vão lá e que perguntam se não podem estudar lá também, porque é um lugar mágico, encantado, que a criança fica realmente maravilhada. Então, seria um grande prazer receber todos vocês para conhecer a Red Balloon aqui em Manaus. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite e estou disposto a próximas vezes. E para você que está em casa, muito obrigada pela sua participação também, pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Segunda-feira eu estou de volta, mas eu não posso deixar de esquecer também que quarta-feira o meu parceiro, nosso amigo Durval Braga, está aqui para conversar com vocês também. E essa história do inglês vai se estender um pouquinho até a quarta-feira no bate-papo com ele, só que de uma forma diferente. Ele vai trazer para a gente o inglês, a importância do inglês para o profissional que está dentro do mercado de trabalho. Será que isso faz diferença? Se você quiser saber, é só não perder o Conhecer e Aprender na quarta-feira, que vai ser às 14 horas também, só que com o Durval. E segunda-feira a gente se vê. Até lá! A Bebê Bombom foi pioneira em muitas questões. A primeira de todas, e uma das mais importantes, o fato dela ter sido construída para funcionar como uma creche-escola. Espaço físico, banheiros, água de poço artesiano. Há 30 anos atrás, a água de qualidade bem inferior nós tínhamos. Daqui, a evolução da Bebê Bombom, foi um processo de conquista mesmo. A Bebê Bombom começou a trabalhar com crianças de 0 a 4 anos, depois cresceu até a alfabetização, e daqui cresceu Conexos, do 1º ao 4º ano, hoje do 2º ao 9º ano. Também a parceria na questão da família. A Bebê Bombom se entende como parte da formação da criança, parceira da família. Então, chamar os pais para serem orientados. Afinal de contas, não se estuda para ser pai e ser mãe. Nós vamos sendo pais e mães no processo de erros e acertos. Mas, mais que tudo, fazer 30 anos significa ter várias histórias cruzadas nas nossas histórias. Várias histórias de vida, histórias de alegria, de felicidade, de conquistas, que fazem parte da nossa história de vida profissional e da nossa história de vida pessoal. Então, eu só tenho a agradecer por todos aqueles que, junto comigo, fizeram essa história e junto conosco acreditaram na nossa escola, na Bebê Bombom.